Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Sextou, pessoal, e essa é uma sexta-feira muito especial. É o primeiro dia de um jogo do Brasil na nova Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo gigantesca, em 3 países, México, Estados Unidos, Canadá, 48 soluções. Olha, eu vou propor uma ideia para quem está aqui com a gente. Quem está aqui com a gente é a fina qualidade do franguinho. Ailton Amalfi, Luiz Cartarolo e Alexandre Oliveira. Gente, 48 participantes. Que tal nós declararmos aqui a criação, a fundação da República do Franguinho, formarmos um time e tentarmos uma vaga? Não vai faltar lugar para a gente. O que você acha, Ailton Amalfi? Mas eu sou 100% favorável, mas como chamaria a nossa república? República fundamentalista do Franguinho? República democrática acho que a democrática é melhor, né? República democrática do Franguinho. Eu acho bom. Que baba, hein? Que baba, 48 seleções. Vai classificar até quem não quer. Até quem não quer vai classificar. Não, tem que se inscrever. Tá inscrito na FIFA, tem que ir para a Copa. Luiz Quartarolo, já temos aí até um grande craque para jogar com a gente, não? Ah, com certeza. E ainda falta o Luiz Ademar, que joga em várias posições, dentro e fora do campo, né? Olha, essa Copa do Mundo parece o programa do Ratinho, né? Vai quem quer, né? Porque é muito absurdo o que está acontecendo. Eu não gosto desse inchaço de competições, eu acho que perde-se o nível técnico e, inclusive, acaba participando gente que não devia, né? Então, você tem o campeão errado, o craque errado, o técnico errado, enfim. Mas a FIFA gosta de se esparramar mundo afora. E numa competição em 3 países, realmente a logística vai ser difícil, mas tudo bem. A FIFA é organizada nesse aspecto, eu reconheço, mas é muita coisa. Mas, gente, realmente isso que vocês colocaram, eu acho muito importante. Honestamente, eu não me sinto identificado com essa seleção. Os pontos que me atraem nessa seleção, os jogadores que eu vou acompanhar, são exatamente os jogadores que jogam no Brasil. Eu não sinto um menor ponto de contato com vários outros jogadores, que, no final das contas, tem alguns que a gente só conhece, quando muito, né, de nome. Eu não sei. Amalfi, você ainda tem... Eu estou com a minha memória ambulante aqui. O time escalado é Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge. Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar e Rodrigo. Rafinha e Richarlison. Para ganhar do Paraguai, acho que tá bom demais. Esse é o time que a gente tem, que não pode dizer que é um time ruim, é um bom time. Agora, Quartarolo, você chegou a ter, não sei, talvez, acredito que não, você chegou a ter esperanças que o Diniz corrigisse essa situação? Corrigisse, talvez não seja o termo, mudasse essa situação? Eu acho que a situação do Diniz é uma situação meio especial, né? Ele é um interino fixo, efetivo e efetivo interino, né? Embora no futebol brasileiro todo técnico seja um permanente interino, né? Esse que é o problema. Agora, eu acho que ele está jogando. É engraçado isso. O cara chega na seleção brasileira, ele não quer perder, né? Então ele vira refém de algumas coisas que já estão lá. Ou seja, ele vai convocar um time para ter um time mais experiente e ganhar da Bolívia, ganhar do Peru, e o terceiro jogo é contra a Venezuela. Então ele tem a obrigação de sair a eliminatória com 9 pontos. Se você analisar bem, não é? Então o cara quer fazer o resultado, mais do que o futebol. Então ele fica preso nisso, porque na cabeça do Diniz não venha com essa conversinha que ele teve ontem, o que vale agora, o Ancelotti. É claro que ele está sonhando em permanecer como técnico da seleção brasileira e é muito justo, não é? Ele sabe que se ele fizer um trabalho legal na eliminatória, as pessoas vão começar a pressionar. O Ancelotti eu acho que não vem. Eu acho que a grande mentira do futebol brasileiro atualmente é essa, né? Que o Ancelotti foi acertado para o ano que vem. Essa é uma grande mentira. Mas se eu estiver errado, eu peço desculpas de joelhos para o Edinardo, lá, o presidente da CBF. E é meio esquizofrênico, né? Porque o Diniz está na seleção por conta da forma de jogar, né? Então o que a gente espera ver é o dinizismo na seleção, com os jogadores
top de linha que o Brasil tem, né, jogando na Europa, né? A gente quer ver o Neymar atuando daquela forma. A gente quer ver o Casimiro jogando daquela forma. Como é que vai ser? Isso vai ser muito interessante. Não sei se vai ter tempo, né? Os caras se apresentaram, sei lá, terça-feira e vão jogar hoje, se dá tempo de fazer alguma coisa realmente como parece com o Fernando Diniz. Mas, né, como parece que vai ser a ideia de trazer todo mundo da Europa, jogar sempre com o que tem de melhor, mesmo contra um adversário fraco, enfim, e jogar dessa forma, aí vai, se vier o Ancelotti, ele não joga dessa forma, né? Então a gente vai ter um processo de dinizismo e desprocessar o dinizismo se caso acontecer o Ancelotti, que eu também acho, né, que eu tô com o Quartarolo, assim, acho muito difícil o cara vir, assim, acho difícil mesmo, assim. Se ele ganhar mais uma lá no Real Madrid, enfim, uma boa temporada, os caras já vão dar outro caminhão de dinheiro para ele lá, ele já vai ficar. Isso é muito louco, assim. E não existe isso, né? Uma seleção ficar perdendo para o Real Madrid, a seleção brasileira, né? Seria super legal se o cara estivesse aqui hoje, fosse estrear hoje, né? Vendo assim para o futuro, deixa o Fernando Diniz, né? Os jogadores gostam, acham legal, tal, aposta nele, porque vai começar num jeito e vai terminar de outro. Realmente é uma situação bem atípica, né? Só mesmo o nosso pavão mais misterioso do que nunca, né? Fazendo das suas. Bom, gente, começou, na verdade, começa para a gente hoje, sexta-feira, mas começou ontem para os campeões do mundo, né? Argentina e Equador, um 0-0 magro, gol de bola parada, cobrado magistralmente pelo Messi, um golaço, mas vocês não esperavam um pouco mais, não? A Argentina, não sei se está numa ressaca do título, mano. Não sei se foi com má vontade, mas tem Ô, o Messi, ressaca né? boa aí, Amalfi. Pô, ressaca boa, né? A nossa que foi ruim, né, Cortado? Nossa, A nossa foi ruim. Mas foi o. E eles têm o Messi, né? Ganharam porque eles têm o Messi. você sabe que eu vi o jogo, né? Eu também esperava mais da Argentina, esperava uma goleada, na verdade. O Equador, ao respeito, mas, né? Esperava pelo menos 3 gols de diferença. Mas tem tudo isso que o Ale falou agora há pouco também sobre o Diniz, né? Embora o Scaloni conheça o time, seja um time baseado no Mundial, né? O campeão do mundo é aquele time, né? Mas há algum tempo não treina, não joga, não deu tempo de fazer tanta coisa. Então aí já conta com o Messi. Uma falta brilhantemente cobrada, né? Você pode comparar os grandes batedores. Me lembrou o amigo Neto, né? Na época de Corinthians, de Guarani, aquela falta longa, né? Que o goleiro não se mexe. E a gente fala assim do Messi, né? Poxa, o Messi bateu bem a falta, mas a gente não considera ou não fala do Messi como um grande batedor de falta, né? Assim como a gente não falava do Pelé, porque o cara faz tanta coisa que é só mais uma, né? Mas ele é um dos maiores batedores de falta da história. O Messi está quase chegando a 66, 67 gols ou mais de faltas, né? O Pelé fez 70 gols de falta, né? O jornal da Catalunha, o Mundo Desportivo, ou Deportivo, no caso, no ano passado corrigiu esses números, dando ao Zico o posto número 1 em cobrador de falta, em número de gols, 101 gols. Porque a Europa, de vez em quando, despreza alguns jogos aqui na América do Sul, né? E o Zico hoje seria o primeiro colocado, que também não fazia só isso. E o Juninho Pernambucano é o segundo com 76 gols. Estou falando tudo isso para lembrar os grandes batedores e a saudade que a gente tem deles, né? E o Messi ontem, eu vou falar para você, o goleiro até agora está procurando a bola, né, Ali? Não, o golaço, golaço. Eu vi pessoas falando, né? Gol a la Zico, né? Que ele fez no Monumental de Nunes. Só que, assim, o placar não me assusta muito porque a Argentina vai jogar pro gasto, né? Tipo assim, vamos jogar aqui, fez o gol, parou, tal. O Equador não é a pior força da América do Sul, né? É um time de razoável para bom, enfim, mas não é a seleção argentina, não é a seleção brasileira. Mas a tocada, né, a toada da eliminatória da Copa na América do Sul vai ser desse jeito, né? Assim, a goleada quando o time, né, o Brasil jogar em casa, tal, encaixar uma sequência de gols no primeiro tempo, fazer 2, aí abre outro time, enfim. Mas assim, os caras vão vir jogar pro gasto. Eu não vejo nenhum time que vá eu acho que a Argentina e Brasil vão se classificar no primeiro turno, né? No primeiro turno das eliminatórias vão estar classificados. Já, porque são 6, então. E daí os times vão jogar relaxados e tal, enfim, e acabou. Tipo, não tem mais o que fazer. Bom,
Seja como for, de qualquer maneira, os jogos de ontem, dessa quinta-feira, foram placares magros também, né? A Colômbia venceu 1-0 a Venezuela, Paraguai 0, Peru 0. Hoje nós temos, além de Brasil e Bolívia, nós temos Uruguai e Chile. Será que a gente vai conseguir um placar assim esmagador, um 2-0? Seria esmagador mesmo, né? Seria esmagador. Eu acho que eu acho que sim, porque a novidade do técnico, a novidade da forma de jogar, vai empolgar os jogadores, eu acho, né? E tipo assim, o Brasil é aquele time assim que começar bem a eliminatória, meio que esquecer o que aconteceu na Copa do Mundo, enfim, eu acho que tem essa atmosfera. Então eu acho que vai ser de 2-3-0 para o Brasil. Eu posso um placar alto, sim. E o time, vocês concordam? Agrada vocês? É o que temos para o momento, né? O Gabriel Magalhães vai ter uma chance, o Ederson estava na cara, um jogador que joga bem, um goleiro que joga bem com os pés, agrada o Diniz, né? É realmente uma coisa que tem ocorrido em várias situações, o que é até contraproducente, né? Ou incoerente no Fluminense, que o Fábio não é um grande jogador com os pés, né? Mas com as mãos é fantástico. E joga normalmente no time do Diniz. Ou seja, isso é até uma evolução do próprio técnico, está se adaptando ao elenco. Mas o Ederson começar jogando, o Alisson há muito tempo vem sendo um jogador que não inspira muita confiança. Eu esperava, tipo assim, um Rafael Veiga jogando, né, no meio ali. O Neymar, rapaz, o Neymar ontem deu uma entrevista, reclamou da imprensa e sugeriu que o campeonato saudita é melhor que o francês. Dá a impressão que ele continua vivendo na bolha dele, hein? Eu acho que o Campeonato Carioca também é melhor que o francês. O Paulista também. Eu acho que a Copa Paulista que vai jogar, né, amanhã, o clássico da Copa Paulista, o 15 e Juventus é muito melhor que o Sauditão. Pessoal, nessa quinta-feira aconteceu um negócio muito legal. Vocês estão lembrados do Luiz Cosme Pinto? Ele é um franguinho bissexto, de vez em quando ele está por aqui. Ele é ótimo. E ele lançou, nessa quinta-feira, na Bienal do Rio, o segundo livro de crônicas dele, Birinites, Catiripapos e Borogodós. Mas tem mais, e é muito melhor. No dia 17 de outubro, esse mesmo livro do Luiz Cosme vai ser lançado em Lisboa, Portugal. É o nosso Luiz Cosme adentrando a Europa. Ele é muito bom. Nós recomendamos. Não deixem de ler. Birinites, Catiripapos e Borogodós. Bom, Anthony, Manchester United, logo depois do caso Greenwood, a coisa realmente é assombrosa, né? Estava vendo o noticiário agora da Gazeta dello Sport. Eu não sabia, vocês provavelmente sabem disso. A atividade que o Manchester teve para esconder o caso, né? Teve um caso de uma visita de um médico do Manchester United ao hotel onde estava o Anthony e como é o nome da moça? Gabriela, desculpe, Gabriela, que levaram um médico. Aí depois alegaram que é uma praxe do Manchester United atender a familiares de seus jogadores. Mas será que é praxe, e isso aconteceu, os advogados do clube chegarem no hotel, requisitarem e comprarem, ou seja, subornarem funcionários para levar a fita mostrando que o médico foi lá? Quer dizer, é um ato de cumplicidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. E ridículo, né? Absurdo, assim. O mundo evolui para tentar evitar essas coisas, né? Pelo menos parte do mundo, sim. E tem um conglomerado, sei lá, uma potência, uma organização, uma comunidade que se protege, né? O mundo do futebol protege os criminosos, né? O que ele está fazendo é um crime, não tem que ver assim. Ele vai ser julgado, beleza, né? Não vamos julgar antes e tal. Mas tudo indica que tem um problema sério envolvendo ele. Então não tem que proteger, tem que excluí-lo, deixa assim, resolve esse problema. O que eu vejo assim, né? Notícias que os jogadores não passavam a bola para ele mesmo livre porque era uma forma de protestar contra ele. Já vejo nas redes sociais torcedores e principalmente torcedoras, se o Anthony estiver em campo, para não ir ao estádio ou ir e sair do estádio, para causar,
né, um constrangimento, né, na equipe. Não tem que pensar. É que nem a seleção brasileira. Existe um problema sério, que o cara não precisa nem convocar. Não faz sentido, vai convocar para quê? Sabe? Putz, como é que não me contrata como gestor de crise? Não é possível. Não tem nem que pensar, não precisa nem de muita faculdade para fazer uma gestão de crise dessa. Mas você sabe, Ali, pouco antes do caso do Anthony, teve o caso do Greenwood, né? Ele foi afastado, esperaram baixar a temperatura, estavam reconduzindo ele ao time, aí teve uma gritaria da opinião pública que impediu isso. Quer dizer, o comportamento da CBF não é só... É um comportamento geral, né? Eu sou ético, sou ante tudo que ofenda os padrões que a gente adota, desde que não seja no meu bolso. Se for no meu bolso, eu vou entrar com dinheiro, com advogado, vou fazer tudo para não mexer no meu patrimônio. E o Manchester está fazendo o possível para não desvalorizar tanto o investimento que fez, né? De 100 milhões de euros, tirou ele do Ajax por 100 milhões de euros, está quanto? 510 milhões de reais, talvez 505 milhões. É isso que eles estão fazendo. Esse caso aí de querer tapar o sol com a peneira e pegar a fita que o Alê falou. Enfim, eles estão querendo fazer o máximo possível para não perder esse investimento que foi feito quando da contratação dele no Ajax, né? Mas é aquilo que a gente falou agora há pouco. O futebol vive numa bolha, num mundo à parte. Eles acham que podem tudo, fazem tudo e decidem tudo. Eu me lembro de uma entrevista da ex-mulher do Wagner Ribeiro, quando eu estava naquele processo de separação, não tenho nada a ver com isso, mas ela dizia que, olha, aqui na minha casa se reunia o Wagner, os meninos aí, o Robinho, o Neymar, quando eles conversavam, parece que eles não estavam nesse mundo. É um negócio muito acima, tipo, pega aqui a Ferrari, não sei o que lá, eu sou eu, não sei o que, sabe? Então, não tem lei para ele, eu faço a minha lei. E o futebol tem muito disso. Aliás, os grandes conglomerados, usando a expressão do Alê, eles usam muito isso, né? Então, é muito complicado. O problema do mundo continua sendo o ser humano. Graças a Deus, eu ainda acho, pelo menos sou inocente nisso, que é uma minoria. Mas é uma minoria que atrapalha tudo, né? E a maior inocência do Anthony é achar que a versão dele só é a verdadeira, né? Então, não tem jeito, né? Com tudo que já foi divulgado, vou falar para você, ele é o novo Robinho, infelizmente. Por isso que eu acho tão importante, desculpe, só para terminar, assim, eu acho que é tão importante a indignação por conta desses casos, assim, indignação nossa, indignação das mulheres, indignação de imprensa em geral, e indignação da classe, sabe? Dos outros jogadores, dos outros. Não existe. E não existe, sabe? É um silêncio, assim, absurdo. E daí, isso que acontece? Não muda. Se tiver um outro caso, eles vão fazer a mesma coisa. E outro vão fazer a mesma coisa, porque a indignação, assim, é depois que aconteceu. Pô, toma uma atitude, né? Ó, aqui não, né? Aqui não, aqui a gente não aceita. Cara, vai dar exemplo para todo mundo. O próximo não vai pensar duas vezes antes de fazer. E, assim, o prejuízo, hoje em dia, de uma atitude tão burra como essa, é muito maior. É muito maior. Né? Vamos proteger, pagamos 100 milhões do caso, a gente precisa proteger esse patrimônio. Cara, vai ser um prejuízo muito maior. Vai perder muito mais. Olha, mais. O que me deixa mais chocado é que, nesses casos, já vi muitas vezes se usar a palavra solidariedade entre os jogadores. Quer dizer, solidariedade nesse aspecto, pelo amor de Deus. Olha, gente, estamos chegando aqui ao fim do franguinho, infelizmente numa nota triste, mas vamos ver de qualquer maneira se hoje à noite, pelo menos o dinizismo, nos dá um pouco de alegria nesse mundo que ultimamente nos tem deixado bastante entristecidos. Segunda-feira a gente está de volta aí, vamos falar de tudo que vai acontecer nessa noite em Belém do Pará. Belém do Pará. É lá que a seleção do Diniz vai jogar. Foi lá que Jesus nasceu? Jesus nasceu lá também, né? Quem falou foi o Jesus. Foi o Alcindo, né, o Quartarolo? Tem muita gente que falou, né? O Ditinho lá, o Chumbão também falou. Então tivemos milagres, né? Virou folclore. Tomara que seja um grande milagre. A campanha franguinho nas eliminatórias com Luiz Ademar com a camisa 10 e a faixa, né, Ale?
Exatamente. Para ele gritar na hora do gol, apimentado ou frito. Gente, até segunda. Obrigado, abraço grande. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.